maneira anterior de entender o direito dizia isso. Isso é do Arrhenius. Chantes juris muda interpretatio desiderata vis e apud imperitus. Não é preciso interpretar o direito a não ser para os imperitos. Ele tem um colega dele também, que é o Donelos, que diz: só para os ignorantes. Eu acho que isso é um tema importante para nós pensarmos hoje. Se toda lei merece interpretação no sentido originado pelo Savigny, nós caímos num problema que eu acho que é o desafio dos tribunais da magistratura hoje, que cada um pode interpretar. Ora, uma das funções, sobretudo dos tribunais superiores, é dar a interpretação. É claro que haverá momentos em que a gente vai ter confusões. Claro, nos dizia, quando é que a lei precisa ser interpretada? Bom, se ela foi mal escrita, eu preciso eliminar os defeitos. E ela também precisa ser interpretada quando o caso é muito novo. Hoje o ministro Barroso deu 2 exemplos lá: células tronco e não me lembro exatamente qual foi o outro exemplo que ele deu. Bom, por que é difícil? Porque a gente está se levantando com coisas que nós não éramos capazes de fazer e hoje somos. Mas muitas vezes nós estamos nos levantando com coisas que são rotineiras e não precisariam de nenhuma interpretação nova, né? Digamos. Ou então não confundir a interpretação da lei com a aplicação do caso, que é, eu não vou mudar a compreensão da lei, mas o caso precisa ser explicado. E este caso, com essas circunstâncias, não é um caso típico, claro, mas isso não é eu abrir a porta para a interpretação, eu distinguir diversos momentos, que eu vou chamar aqui o momento da compreensão e o momento da aplicação. Bom, então, eu acho que é importante a gente lembrar essa frase, ela tem um efeito, mas vejam, eu estou apoiado numa autoridade importantíssima, um grande jurista no final do século XVI, começo do século XVII, na Europa. Ele diz: só os peritos precisam de interpretação sempre. E eu falo isso para os meus alunos. Você chegou no 3º ano, você sabe distinguir bem prescrição de decadência? Se você não sabe, isso não é uma questão de interpretação. Isso é uma questão de ter e dominar os conceitos. Você não precisa interpretar nada, você precisa conhecer os conceitos, né? Então, professor, mas isso é um pouco... O senhor não acha que é muito rígido? Como eles falam para mim, eu não de dar aula de lógica. Mas a lógica não é muito rígida, eu falo, é super rígida. Mas, infelizmente, a única condição de nós conversarmos é haver lógica. É rígida, mas é a única condição possível. Um pouco na esfera da interpretação. Tem mais, então. Como é que eu acho que a gente pode começar a enfrentar o desafio? Já estou terminando. Gosto muito dessa expressão do Wittgenstein. Lá nas investigações filosóficas, ele fala: compreender é uma coisa, interpretar tem que ser outra coisa. A gramática da palavra saber é ligada a ser capaz de, mas também é de compreender. Compreender é saber. Compreender uma lei não é interpretar um caso duvidoso. É ser capaz de ter um conceito base e aplicar o conceito base. Você tem conceito de mesa? Tem. Então você me diz: isso é uma mesa. Não, mas é uma questão de interpretação. Não, é uma questão, a não ser que seja uma mesa pós-moderna, né, desenhada por um arquiteto. Eu posso até ficar em dúvida, é para sentar, mas a maioria dos casos não é assim, né? E a outra frase dele: existe uma concepção de uma regra que não é uma interpretação. Eu preciso ter esses elementos. Um desses elementos, só para a gente falar aqui, é um conceito. Qual é o nosso conceito de democracia? Qual é o nosso conceito de direito? Qual é o nosso conceito de direitos fundamentais? Qual é o nosso conceito de direitos humanos? Qual é o nosso conceito de direitos sociais? Alguns de vocês me conhecem há muitos anos, eu escrevo sobre essas coisas. Isso é uma noção clara do direito social, né? De um bem coletivo, de um bem individual, e essas coisas nos ajudam muito. Então, eu acho que é parte do desafio contemporâneo, eu vou parando por aqui, nós repensarmos, mas agora eu estou falando nas faculdades, no ensino que a gente dá, no ensino do direito, e pensarmos essas coisas, porque os nossos juízes
sairão das nossas faculdades de Direito. Ainda bem. Mas na faculdade de Direito, acho que nós precisamos voltar a ter esse tempo para a reflexão dos alunos. Por isso que eu lido com essas disciplinas que são para muitos consideradas perfumaria, mas é perfumaria para quem já sabe. Com os meus alunos, a lógica é coisa. Mas se você não tiver a lógica, você não faz mais nada. Se você não explorar, eu acho que é meu anel que está dando choque. Se você não explorar conceitualmente o seu campo, você vai ter muita dificuldade, mais dificuldade do que precisaria para aplicar o direito. Então eu estou terminando com essa ideia. Desafio contemporâneo, um deles, eu acho que é um desafio de base. Para nós que somos professores, é um desafio fundamental, tanto que nós temos que encarar. E acho que sair dessa ideia de que a interpretação é aberta e é subjetiva é uma das tarefas que nos compete como professores do direito. Desculpem incomodá-los e aborrecê-los por tanto tempo com essas conversas do século, do tempo do imperador, diz a canção, né? Mas eu acho que, às vezes, aproveitar um momento desse, que a gente não pode ficar para parar e pensar na nossa história, vale a pena. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite para mim. Só me resta aqui parabenizar o professor José Reinaldo pela palestra maravilhosa aqui. O tempo parece que passou até mais rápido. Peço que o Oscar tome assento aqui para fazer uma breve leitura do currículo do doutor Oscar Viguena. Como alguns chegaram posteriormente, só esclarecendo que nós teremos palestras de 40 minutos em sequência e 20 minutos será aberto para perguntas. Os senhores devem ter recebido um papelzinho para questionamentos, podem preencher, assinar que uma das pessoas que estão atrás, recolherão e entrarão para a mesa. O professor Savilena é diretor da Escola de Direito São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, onde leciona nas áreas de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito e Desenvolvimento. Sua graduação em Direito foi pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Direito pela Universidade de Colômbia, é isso, doutor? Universidade de Colômbia, em Nova York, está escrito errado aqui. Mestrado e doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pelo Center for Brazilian Studies, da Universidade de Oxford. Ele foi procurador do Estado de São Paulo, diretor executivo do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime, é atualmente colunista do jornal Folha de São Paulo e membro de diversos conselhos e organizações da Universidade Civil. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Permanece esse microfone, Posso falar sem microfone? A caixa, né? Está funcionando agora? Agora parece que está melhor. Olha, antes de dar um bom dia a todas, eu queria, pela reação à fala do Zé Reinaldo, eu acho que todos ficariam contentes se eu voltasse a sentar lá, você usasse os meus 45 minutos, professor Reinaldo. Eu te pago jantar depois. Bom, bom dia a todas e a todos, é um enorme prazer estar aqui. Eu realmente fiquei muito contente com um convite muito honroso que os juízes nos convidem para falar. Né? Eu lembro daquela última incidente do Supremo Tribunal Federal, que durante o julgamento do mensalão, se eu não me engano, a Folha de São Paulo detectou que 2 ministros trocavam e-mails que não eram exatamente simpáticos ao que estava acontecendo no processo. E os advogados que viram aquilo no dia seguinte nos jornais, né, fizeram uma reunião no hotel.
como é que nós vamos abordar esse tema quando chegarmos às 2 horas da tarde no Supremo Tribunal Federal. E como bons advogados que estavam almejando ganhar a causa, chegaram à conclusão que deveriam fazer nada, porque isso iria deixar muito constrangido os juízes. E um deles, evidentemente, rompeu o acordo e subiu à tribuna e disse o seguinte: olha, eu quando vi os jornais, vi que meus colegas ficaram absolutamente perplexos com o ocorrido e chegaram à conclusão que nada deveria ser dito aos senhores para não conturbar ainda mais o processo. Mas eu discordo deles. Isso não tinha sido armado. Eu discordo deles, porque eu fiquei imensamente contente de saber que os senhores estavam acordados durante o processo. E, enfim, então essa percepção dos advogados de que quando são convidados pelo juiz para falar é quase que um momento de glória, porque pelo menos não por obrigação, mas por gentileza que vocês fazem. Bom, é um prazer estar aqui com todos. Eu queria, como José Reinaldo, dizer que um dos bons motivos dessas reuniões é de encontrar os amigos, o Roger, o Gilberto, o próprio querido José Reinaldo. Eu queria agradecer a senhora pela coordenação da mesa. O tema que me foi passado é um tema bastante amplo, né, e mais difícil é colocá-lo a partir da fala tão erudita e tão precisa do José Reinaldo. Mas eu vou tentar construir um argumento sobre a politização do sistema de justiça e, mais especificamente, a politização do Supremo Tribunal Federal a partir da Constituição de 1988. De que modo o Supremo Tribunal Federal tem interagido com a democracia brasileira a partir de 1988. Essa é a questão que eu pretendo colocar aqui para vocês e, certamente, tendo ouvido já essa manhã um ministro famoso, muitas das coisas que vocês vão ouvir de mim já foram tangenciadas, colocadas, provavelmente colocadas com muito mais competência por ele. De qualquer forma, como eu não o ouvi, eu tenho esse benefício de poder avançar e reproduzir alguns. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar é a seguinte: a composição entre democracia e constitucionalismo, que muitas vezes nós tomamos como um casamento absolutamente natural, ela não é uma composição destituída de tensões, desde o primeiro momento. Com isso eu quero dizer que democracia e constitucionalismo não nascem juntos, não partilham necessariamente dos mesmos princípios e que a sua conciliação não se dá sem inúmeras tensões. E, evidentemente, o Judiciário é uma daquelas instituições que se coloca no centro dessas tensões entre constitucionalismo e democracia. Nos tempos, vamos dizer, de modernos, para utilizar aqui, para um pouco recuperar aquilo que o José Reinaldo vinha colocando, o constitucionalismo ele é uma teoria política que tem por objetivo central a limitação do poder real. Tá? E o constitucionalismo, portanto, ele precede a democracia moderna em alguns séculos, seja na Inglaterra e mesmo em alguns países europeus continentais, onde você vai ter já indícios de regimes constitucionais, portanto, regimes de limitação do poder, muito antes da Revolução Francesa. Tá? Então, essa é o ethos do constitucionalismo, é o ethos de limitação do poder, e as formas pelas quais essa limitação do poder vai se dar são as mais diversas. Né? E talvez a forma mais clássica que nos chegou até hoje foi a forma concebida por Montesquieu, que nós tomamos como uma forma técnica de separação de poderes, mas antes de mais nada era uma forma de limitação do poder pela justaposição dos segmentos existentes na sociedade. Qual é o poder que vai ser conferido à nobreza, qual é o poder que vai ser conferido à burguesia, qual é o poder que vai
ser conferido à aristocracia. É o jogo desses três segmentos da sociedade que tem que ser articulado de modo a que um desses segmentos não seja capaz de impor a sua vontade a todos os outros. Tá? Mesmo a igreja, que talvez seja a grande constituição, a construção institucional artificial, ou seja, ela é racionalizada enquanto um ente político, ela vai se conceber criando limitações ao exercício do poder pelo Papa, os concílios, todas as formas pelas quais você tenta conter o poder. Então, com isso eu quero colocar que quem pensa em Constituição, quem pensa em constitucionalismo, pensa necessariamente numa lógica de limitação do exercício do poder estatal. Diferentemente, a democracia é uma forma de habilitação do poder, tá? De exercício, de construção de uma institucionalidade que permita com que os cidadãos presentes dentro daquela sociedade consigam articular a sua ação coletiva para tomar decisões que sobre todos se impõem. Tá? E é muito interessante que nesse jogo, e as revoluções, tanto francesa quanto americana, são muito explicativas dessa realidade, são revoluções que foram feitas principalmente sobre a lógica do igualitarismo, ou seja, sobre a lógica da democratização destas sociedades. Se nós pegarmos grande parte dos escritos que inspiraram, seja a Revolução Francesa, seja a Revolução Americana, eles são escritos democratizantes, onde você buscava desconstituir o poder central, o poder real, no caso francês, com muita clareza. Não há nada mais simbólico que a decapitação do rei com a coroa. O que você queria simbolizar com aquilo é que você não estava simplesmente matando a figura de um rei para substituí-lo, mas você estava tentando eliminar a estrutura centralizada de poder que era configurada por intermédio da coroa. E no momento em que essas revoluções são bem-sucedidas, e isso fica muito mais claro no caso americano, surge uma verdadeira situação de pânico por parte desses revolucionários. De que forma nós fizemos uma revolução inspirada por princípios altamente democratizantes, mas nós temos uma enorme desconfiança de que um governo concedido a esses que assumiam o poder não seria um governo tão tirânico quanto aquele governo que havia sido deposto. Tá? E aí Madison, que é o principal arquiteto da estrutura do constitucionalismo americano, e portanto aquele que vai tentar articular os princípios democráticos com os ideais constitucionais, ele vai deixar muito claro, tá? Que a democracia, que ele vai chamar da república, é um remédio bastante eficaz para conter a tirania de poucos. Tá? Mas qual será o remédio eficaz para conter a tirania de muitos? E aí é que ele vai engendrar uma república, que é a República Americana, onde, muito embora o poder pertença ao povo, esse povo não tem poder para fazer tudo que ele bem entenda. Então você vai criar limitações constitucionais ao exercício da democracia. Com isso eu quero dizer que a democracia moderna, ela surge sob uma enorme desconfiança. E a desconfiança com essa democracia vai buscar ser superada, criando grilhões a essa própria democracia. Portanto, é um jogo dialético entre contenção do poder por intermédio de normas e, ao mesmo tempo, habilitação do poder democrático. É esse binômio, sob esse binômio que o constitucionalismo democrático vai tentar se colocar. Bom, e o interessante desse modelo que surge dentro dos Estados Unidos, né, é que você vai conferir ao povo a possibilidade de tomar decisões e rever a sua auto-organização, mas você vai tolher a possibilidade de que algumas decisões sejam tomadas. Originalmente, ou melhor, nesse momento surge um problema. Quem será o guardião
dessas limitações? Quem vai impor à democracia os seus limites? Né? Isso não estava muito claro, embora nos escritos federalistas já apareça, em alguma medida, o papel da Suprema Corte para fazer isso. Mas isso não está muito claro. Isso vai ser uma construção jurisprudencial que vai acontecer caso o Marbury. Está escrito na Constituição que a Suprema Corte tenha essa função, mas essa é uma função logicamente derivável da estrutura de governo que foi estabelecida. Como vocês todos sabem, Madison é um caso que surge de um certo trem de alegria. Um dos presidentes, quando estava terminando o seu mandato, resolve nomear uma série de amigos para a função de juízes de paz. Né? Juízes federais. Né? E um desses juízes não consegue, talvez o cavalo dele estava machucado, alguma coisa assim, ele não consegue ser nomeado, tá? Ele não consegue ser diplomado, né, a tempo. Ou seja, termina o mandato do seu amigo e ele não consegue ser nomeado. E então surge ali um embaraço, ele entra com uma ação, essa ação vai parar no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal então tem que decidir este caso. Ora, para decidir esse caso, ele tem que verificar se ele tem competência para isso. E a competência que foi dada para ele fazer isso tinha sido estabelecida por uma lei infraconstitucional que expandia os seus poderes. Então a pergunta era se uma lei infraconstitucional poderia alterar as competências que foram dadas à Constituição. E o Supremo, ao fazer isso e ao declarar que ele não podia fazer isso, portanto não concedeu a nomeação do referido juiz, ele expande os seus próprios poderes. Então a teoria do controle da constitucionalidade ela é fundada numa fraude lógica, porque ele diz ao legislador que ele não pode alterar as competências do tribunal, porque essas tinham sido determinadas pela Constituição, mas para fazer isso e invalidar a decisão judicial, ele próprio expande as competências do Supremo Tribunal Federal, porque não havia nada na Constituição americana que autorizasse a Corte a invalidar uma legislação produzida pelo Parlamento. Então eu só estou colocando isso porque o pomo da discórdia surge em 1805, se eu não me engano. O problema, 1803. Então essa é uma história bastante grande. Eu não vou continuar fazendo todo esse percurso histórico, mas eu gostaria de pular para onde essa questão se torna ainda mais aguda. E me parece que as constituições que vão surgir a partir de processos autoritários, especialmente a partir da experiência alemã de 1949, da reconstitucionalização alemã, essas constituições redobram a sua desconfiança sobre a democracia. Ou seja, uma vez que o regime criado em Weimar utilizou-se dos mecanismos democráticos, especialmente dos mecanismos majoritários, há uma grande quantidade de referendos e plebiscitos utilizados por Hitler, inclusive aquele de 1937, que é a lei de habilitação, que permite que os seus atos não mais passem pelo crivo do Poder Judiciário, e isso tendo levado a toda a erosão da Constituição de Weimar e a violação de direitos de uma maneira brutal. Quando se reconstitucionaliza a Alemanha em 1949, redobra-se então a preocupação e a desconfiança de que a democracia poderia gerar o seu próprio fim, a sua própria morte. Então, é que vão começar a surgir, nesse período da segunda onda de democratização, cortes constitucionais em território europeu e cortes constitucionais com poderes explícitos, determinados para invalidar aquilo que o parlamento na terra, onde a soberania parlamentar era a representação maior do regime democrático. Então, isso é um segundo momento que vai lançar tribunais ao redor do mundo a uma interface muito maior com as democracias. Eu diria que nós temos um terceiro momento de redemocratização ao redor do mundo, com os precedentes, que podem ser tomados tanto na América Latina quanto na Europa a partir do final dos anos 80, o Brasil especificamente em 88, onde surgem constituições não só
desconfiadas de um passado imediato, de regime autoritário, mas desconfiadas de um passado muito mais longevo, de descompromisso com a legalidade. Tá? E a América Latina talvez seja o exemplo mais contundente. Né? Se há algo que perpassa toda a cultura jurídica latino-americana, é a desconfiança pela lei. Tá? Isto fez com que esses processos de reconstitucionalização, e aqui eu gostaria de lançar-los a partir de dois deles, um é o colombiano e o outro é o brasileiro, tá? E o Seabra Fagundes, que era um grande jurista, quando viu muitas pessoas criticando a Constituição brasileira ser uma Constituição tão detalhista, expressava todos os interesses de uma maneira tão contundente, ele dizia, mas é bom que assim seja, porque se não tiver na Constituição, a chance de que não seja aplicado é imensamente grande. Né? Então, o que nós temos é uma terceira geração de Constituições que não só tem por função limitar o poder, mas ela tem por função duas outras coisas. Uma delas é resgatar um passado de injustiça muito grande, então elas são constituições reativas a um passado de não realização do Estado de Direito, de não realização de equidade, de não realização da própria ideia de direito. Essa é a primeira razão que vai, ou melhor, essa é uma segunda razão que vai ser adicionada à função da Constituição, que originalmente era de conter o poder. Então a Constituição passa a ter uma função distinta daquela função que a Constituição liberal americana tinha. Né? E evidentemente isso vai ter uma forte repercussão sobre o papel desse guardião. Porque se o papel do guardião já era complicado, quando ele tinha simplesmente de explicitar os limites ao exercício do poder em desconformidade com a Constituição, agora esse papel se torna ainda muito mais amplo. Tá? Bom, eu gostaria, então, de entrar mais especificamente no modo e na complexidade que isso vai se dar dentro do processo constitucional brasileiro e por que nós hoje assistimos o Supremo Tribunal Federal como uma grande celebridade, o que não é uma coisa certamente comum em outras sociedades democráticas, ou pelo menos esse padrão de proeminência do tribunal não é conhecido em outras sociedades. Tá? Então, a primeira coisa é nós compreendermos a natureza da Constituição de 1988, e um pouco dela eu já falei aqui. A Constituição de 1988, ela é uma Constituição profundamente reativa a duas coisas. Ela é reativa a um passado imediato de autoritarismo e, portanto, nós vamos ter isso retratado no artigo 5º, com 77 incisos originais, que buscam fundamentalmente reduzir a carga de autoritarismo do Estado brasileiro e também das relações sociais brasileiras, mas ela é uma Constituição que busca resgatar uma violação muito mais profunda e duradoura da sociedade brasileira, que é a chamada questão social. Tá? Então, essa Constituição, ela tem essa dupla missão, ela é muito característica desse novo modelo de Constituição, que nós poderíamos ter como outros exemplos, a Constituição indiana de 50, a Constituição a colombiana de 91, a Constituição sul-africana de 91 também. E todas elas são constituições com esse dupla mirada para trás de reconstrução de uma sociedade. Agora, o modo pelo qual a Constituição brasileira de 1988 foi feita também tem uma implicação no resultado desta carta. Como vocês lembram, em 1996, 97, há todo um debate constitucional no Brasil. No entanto, o resultado de alguns desses projetos, o mais proeminente era o projeto Arinos, eles foram deslegitimados enquanto estrutura básica para a composição da Constituição. A Constituição, portanto, parte de uma tábua rasa, e é muito interessante nós notarmos como foi feito o processo de estruturação. Ulisses Guimarães chega, então, no primeiro dia da Constituinte, sem qualquer guia produzido por um grupo de juristas que ordenasse o modo de foi feito.
De fato, o que eles pegam são duas publicações do Senado Federal. Uma delas que dava todas as constituições brasileiras, e outra delas, os mais velhos lembram dessas publicações, e outra que tinha um conjunto de constituições estrangeiras. Tá? Eles recortam, não existia ainda, né, a internet, não existia nada disso, eles recortam todos os títulos, todas as sessões, e numa grande cartolina colocam. E aqueles que têm uma maior incidência, então, vão virar as 8 comissões, que depois vão se dividir em subcomissões. E aí, você transfere para aquele plenário a responsabilidade do preenchimento dessas subcomissões e comissões, e cada uma começa a trabalhar independentemente da outra. Tá? Num país com forte tradição corporativista e num país onde as demandas, não só sociais, mas também corporativas, muitas delas, tinham ficado represadas por algumas décadas, o que acontece é que essas subcomissões são objeto de uma enorme interferência da sociedade e ali todos os interesses começam a ser incorporados. Né? É isso que eu tenho chamado há algum tempo da Constituição enquanto um compromisso maximizador. Tá? Se por um lado muitas das constituições são frutos da vitória de um grupo hegemônico sobre todas as outras, que impõe a sua vontade, portanto ela é uma superação de alguns interesses sobre os outros, a Constituição brasileira ela se articula de uma maneira, pela sua feitura, onde ela entrincheira o interesse de todos os grupos que estavam articulados. E vai ser na comissão de sistematização que esses interesses, que geraram uma Constituição com 500 e poucos artigos no primeiro momento, vão ser negociados. Agora, o interessante é o modo como essa negociação se dá, ao menos no primeiro turno da Constituinte. Ela não se dá pela eliminação do interesse alheio, mas ela se dá pela composição do interesse alheio, que não me era muito adverso, em face do apoio ao meu interesse. Então, eu apoio a causa dos índios aqui, mas esse grupo apoia a causa parlamentarista ali. Então, com isso, a Constituição, ela, em alguma medida, ela entrincheira interesses de todos os grupos que estavam presentes na Constituição de 1988. Né? E, evidentemente, quando você chega ao resultado final, há uma percepção muito clara de que essa Constituição vai gerar enormes dificuldades, não só de governabilidade, mas especialmente para o Poder Judiciário, uma vez que o Judiciário é colocado como um garante de todo esse processo. Aparentemente, a ideia é do próprio Ulisses Guimarães, nesse sentido muito semelhante a do Washington, quando terminada a Constituição americana, ele falou, e se nós estivermos errados? Né? É necessário criar uma porta aberta para que correções sejam feitas. Foi aí que se criou a ideia de emenda à Constituição. Até então, as Constituições que haviam sido feitas jamais tiveram processos de emenda. Essa noção de falibilidade surge com o Washington. E Ulisses teve essa grandeza de verificar o seguinte: nós precisamos facilitar o processo de emenda à Constituição. E é por isso que nós mudamos de uma tradição de 2/3 para um modelo de 3/5, que é um processo razoavelmente fácil. Se vocês compararem com outras constituições ao redor do mundo brasileiro, é uma coisa muito fácil de ser alterado. E, no entanto, para que esse processo não gerasse uma erosão sistêmica da Constituição, cria-se um mecanismo de cláusulas pétreas que é muito mais robusto do que das outras Constituições. Então, se vocês pegarem o artigo 60 da Constituição brasileira, ele é imensamente mais abrangente, por exemplo, do que o artigo da Constituição alemã, que estabelece as cláusulas intangíveis. Por quê? Porque, em alguma medida, protege todo o setor de direitos, que é um setor bastante amplo da Constituição. Então, ela é uma Constituição que eu tenho chamado de resiliente, porque ela é flexível para ser alterada, mas ela tem uma natureza, um core básico, que é muito difícil de receber algum tipo, e é por isso que a Constituição pode ser alterada mais de 80 vezes, sem que a sua natureza tenha sido, em alguma medida, desvirtuada. Né? Isso significa também que essa Constituição gerou um alto grau de lealdade constitucional. Todas as formas de embate político se deram no campo constitucional e as mudanças foram feitas com a mudança de texto constitucional, né? E as
Pequenas situações de desestabilização foram logo corrigidas ou reprimidas de uma maneira muito sistêmica pela cultura jurídica. A última foi quando, por exemplo, a presidente Dilma, a partir dos confrontos dos meninos em 2013, ela propõe uma constituinte específica na área política, e imediatamente o seu vice-presidente puxa a orelha e fala, não, isso não pode. Ou seja, há um certo compromisso de todos os setores com a Constituição. Por quê? Porque ela é linda, maravilhosa? Não. Porque todos os nossos interesses estão entrincheirados na Constituição, dos mais diversos grupos. Então, essa é a natureza do nosso modelo. Nós temos um modelo de uma Constituição compromissária, resiliente e com um sistema político altamente fragmentado, através do presidencialismo de coalizão, que eventualmente tem a sua face perversa, que é o presidencialismo de cooptação. Bom, e o Supremo? O fato é que o Supremo ele ressurge da Constituição de 1988 a partir de uma enorme frustração. Havia, dentro da Comissão Arinos, e mesmo em outros projetos que circularam durante aquele período, a noção de que nós deveríamos criar no Brasil uma Corte Constitucional. E essa Corte Constitucional não surge por lobby do próprio Supremo, dentro da Constituinte, e o Supremo, que vem desde o Império, que passa pela mudança da República, que sobrevive ao período Vargas, que resiste dentro do regime militar, ele também consegue uma sobrevida a partir de 1988. No entanto, ele consegue isso com algumas mudanças. A mudança fundamental é que ele não tem mais a função de proteger uma Constituição que não era minimalista, mas uma tradição constitucional mais concisa, mas uma Constituição enorme. Então, tudo aquilo que a Constituição rege passa a ser competência do Supremo Tribunal Federal. Estou falando obviedades, mas é muito interessante nós notarmos que a dimensão do campo da jurisdição do Supremo foi elevada de uma maneira brutal, e nós saímos de um nível de conflito constitucional. Em 1988, o Supremo recebeu 8.700 casos, até 2003, onde ele recebe cerca de 140 mil casos. Então, evidentemente, o que acontece é que o campo de litígio ele é muito expandido, e isso vai ser. Então, essa é a primeira mudança fundamental que vai impactar, sem que a gente tenha mudado a jurisdição do Supremo, mas ele vai ser reflexa dessa mudança da natureza da Constituição. Qual é o segundo ponto? Que nós quebramos a lógica de que o acesso direto à Constituição só se dava pelo Procurador-Geral da República, que era, como todos nós sabemos, uma pessoa nomeada pelo Presidente da República, demissível a culpa pelo Presidente da República. Portanto, você perde o controle da chave de entrada do Supremo com a lista dos atores. Em terceiro lugar, que nós derrubamos o controle do Supremo sobre os recursos que ele queria avaliar ou não, que era a atribuição de relevância, e isso então vai fazer com que todas as pessoas demonstradas as condições possam chegar ao Supremo. Então isso é um pouco a razão pela qual o Supremo tem uma jurisdição e se torna uma arena política tão aberta aos conflitos que vão ocorrer dentro da sociedade brasileira. E mais do que isso, o Supremo ainda tem outros tipos de competência que lhe transformam também num potencial ator político muito relevante, que nós vimos de uma maneira mais clara com o julgamento do Mensalão. Ou seja, ele também concentra esta jurisdição de foro privilegiado, seja na área criminal, seja na área administrativa. Isso potencializa a sua condição de ator político muito forte. E a última coisa que eu vou falar, que está associada com a mudança imposta pelo Ulisses na tradição constitucional brasileira, é o fato de que o Supremo passa a ser o guardião do controle de emendas à Constituição. Isso pode parecer uma trivialidade, mas poucos países aceitam essa ideia de que o tribunal não simplesmente controle a vontade da maioria, mas controle a vontade da maioria, expressa da maneira mais drástica, que é por intermédio de uma emenda, e mesmo esses poucos países que admitem essa possibilidade, raros são os tribunais que implementam.
e no Brasil o Supremo passou a fazer isso de uma maneira quase que trivial, tá? Com críticas não só dentro do tribunal, mas também na cultura jurídica brasileira. Então, ao meu ver, essa tripla reforma, tá? Que amplia e dá ao Supremo a custódia de uma Constituição altamente ambiciosa, o fato de ele ter competências absolutamente superlativas, tá? Inclusive a competência de controlar as emendas à Constituição e, em face das alterações colocadas pela emenda de 45, que finalmente reconstrói a possibilidade de que o Supremo exerça autoridade sobre os juízes de instâncias inferiores, que foi um problema de origem, um vício de origem, ou seja, no Brasil não tendo o stare decisis, você criou um Supremo com pretensos poderes muito grandes, mas na realidade um baixíssimo grau de autoridade sobre as jurisdições inferiores. Isso é que dá ao nosso Supremo uma posição muito proeminente no sistema político, que eu tenho chamado de supremocrática. Tá? E, por fim, essa supremocracia brasileira, ela ganha um novo patamar na medida em que o Supremo se abre para o televisionamento imediato, instantâneo das suas audiências. Né? Isso também é jabuticaba, uma coisa que só dá no Brasil, a não ser no México, que tem algumas das suas sessões abertas. Isso gera também uma mudança profunda no papel do Supremo. Então, o Supremo brasileiro é um tipo muito diferenciado de corte de ápice, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele acumula as funções de tribunal de apelação, como a corte americana, ele acumula a função de corte constitucional, como a corte alemã, ele acumula a função de tribunal de instância especializada das autoridades mais importantes do país. Isso é absolutamente raro e eu não conheço outro país do mundo onde haja um tribunal de cume que acumule todas essas funções. Essas funções estão dispersas. Bill Clinton, quando teve que responder sobre a sua relação sexual ou não com a Mônica Lewinsky, ele fez isso no tribunal, no juiz de primeira instância de distrito de todo mundo. Bom, tá? Ou seja, não há essa possibilidade. Então, o Supremo enfecha todas essas funções e, principalmente, enfecha uma função que é essa função recursal absolutamente destituída de controles. Né? Então, isso faz com que o tribunal tenha que conceber, aí eu começo a colocar o primeiro problema fundamental do Supremo, conceber estratégias de sobrevivência. E a primeira estratégia de sobrevivência do tribunal foi se desconstituir enquanto tribunal. 95% das decisões do Supremo Tribunal Federal nos dias de hoje são tomadas de maneira monocrática. Tá? Então, se nós temos um tribunal com todas essas garantias para que ele tome decisões finais que se imponham a todos, na prática o Supremo Tribunal Federal faz isso em circunstâncias muito específicas, muito embora isso seja a face mais visível do Supremo Tribunal Federal. Tá? E o que coloca em risco, de maneira muito profunda, a sua autoridade. E com isso eu quero falar duas coisas. A sua autoridade, enquanto órgão capaz de conceder precedentes que de fato informem todo o sistema jurídico brasileiro, esse é o primeiro ponto, porque eu posso ter opções a respeito do que o Supremo decide, porque ele decide por intermédio de diferentes pessoas e de diferentes formas, tá? E, por outro lado, da autoridade em termos de integridade mesmo do Supremo Tribunal Federal, porque o risco de que nós tenhamos decisões que não passem pelo crivo da colegialidade é muito grande. Então, o Supremo, além de estar exercendo uma função supremocrática no Brasil, ele faz isso com enorme risco à sua integridade e, consequentemente, à sua eventual legitimidade enquanto um órgão que, em muitas circunstâncias, se sobrepõe à tomada de decisão pelos órgãos de representação democrática. Isso não é uma tensão trivial que nós vivemos no Brasil e, graças à fragilidade enorme dos nossos órgãos de representação, especialmente o Congresso Nacional, essa tensão ela tem sido minimizada. Ou seja, o
O Supremo, quando o ministro Barroso, eu já ouvi falando sobre isso, fala que o Supremo ocupa uma função representativa, é evidente que ele se arvora o cumprimento de uma função representativa dentro de um espaço de deslegitimação da função representativa, o que não significa necessariamente que esse seja um acerto interessante, importante e legítimo democraticamente, mas ele é um acerto de acomodação de instituições que vão se recolocando, se reconfigurando no jogo político brasileiro. Tá? Bom, quais me parecem, e aí eu vou adotar, não estava assim no meu script original, mas a colocação do professor Zé Reinaldo, me parece que o Supremo hoje, ou a jurisdição constitucional brasileira, para que ela se reencontre uma posição democrática sustentável dentro do nosso regime, ela precisa passar por duas ordens de reformulação. Uma delas, embora seja muito difícil de operacionalizar, ela ainda assim é muito mais fácil do que a outra. E é uma ordem de reformulação de natureza institucional. O Supremo exige, com muita rapidez, uma reforma de natureza institucional. E essa reforma de natureza institucional, ela tem que ter um objetivo central, que é desconcentrar poderes nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não é possível que um órgão composto por 11 pessoas acumule e enfeche tantos poderes quanto o Supremo enfecha dentro da democracia brasileira. Tá? Ele, de fato, tem que deixar de ser um órgão recursal. Não há Suprema Corte no mundo, mesmo modelo europeu ou modelo americano, onde um tribunal de cúpula seja um órgão recursal. Ou seja, a jurisdição termina nesses países no segundo grau. O acesso a essas cortes, só para que vocês tenham ideia, no caso americano, ela recebe cerca de 5 a 6 mil recursos extraordinários por ano e ela analisa cerca de 100. Quando vocês imaginam que essa é uma lógica, por que ele recebe tão pouco? Ela recebe tão pouco porque ao longo dos últimos 100 anos ela disse que ela não receberia muito. Então todos nós sabemos que não adianta fazer esse recurso. Os recursos que são recebidos têm uma função muito mais correcional do sistema que tomou a decisão em último grau em segunda instância do que um sistema de apelação voltado ao atendimento de um interesse subjetivo. Né? Então muitas pessoas acham que isso é algo conservador, tentar restringir ainda mais o acesso à jurisdição do Supremo. Os meus amigos penalistas ficam furiosos comigo quando eu falo isso. Mas, de fato, isso significa uma devolução de responsabilidade aos tribunais inferiores, sejam os tribunais estaduais, sejam os tribunais federais, com uma enorme consequência, que é que esses tribunais, desculpa se eu ofenderei alguém aqui que está num desses tribunais, ou que estará em breve, né, que esses tribunais que passaram a ser muito mais entrepostos de decisão do que locos de tomada de decisão, porque as suas decisões ou serão reformuladas ou, para que elas possam ser executadas, elas levarão um longo tempo. Quer dizer, esses tribunais foram se tornando irrelevantes ao longo desse período. Nós perdemos duas coisas com essa estrutura. Bom, o juiz de direito ainda tem alguma importância porque ele determina os fatos. Né? Ele é mais importante, porque eu tenho vários colegas que falam, puxa, seu Ministério Público, para não ofender ninguém na sala, Ministério Público Federal, se eu pudesse voltar para ser Ministério Público em primeira instância, quanta coisa interessante eu fazia. Está terminado meu tempo, né? 5 minutos, só para... Então, me parece que nós temos que fazer uma mudança radical no Brasil para restringir. Recursos extraordinários, recurso especial, habeas corpus, não mais podem ser compreendidos como direito subjetivo que, cumpridas, satisfeitas certas condições, necessariamente a gente acessa o Supremo. A segunda instância tem que segurar tudo isso e é aí que a justiça termina. Logo, isso vai gerar uma revisão do papel desses tribunais que se acomodaram nas suas posições de tribunais de entreposto. Né? A segunda coisa é que, uma vez retirado esses processos de dentro da jurisdição do Supremo,
o Supremo vai precisar se rearranjar, deixar de ser um tribunal, como um colega meu fala em São Paulo, de 11 ilhas, e passar a agir como um verdadeiro tribunal. Né? E agir como um verdadeiro tribunal, um tribunal que possa pautar a jurisprudência brasileira, significa um tribunal capaz de conceder agenda. O Supremo Tribunal Federal hoje é um dos, embora com enorme transparência no dia que ele toma a decisão, absolutamente fosco, absolutamente intransparente no modo como ele pauta a sua agenda. E nós sabemos que às vezes é muito mais importante o que ele não decide do que o que ele decide. Então, se nós quisermos que o Supremo se democratize de fato, a primeira coisa que nós temos que demandar é uma construção transparente da sua agenda. Ele precisa explicar, no ano de 2016, eu vou decidir as seguintes questões. No primeiro semestre, essas daqui, no segundo, essas. E as outras? As outras eu estou olhando, os tribunais estão decidindo, eu estou contente ou descontente, mas eu acho que o experimentalismo institucional vale a pena que o Tribunal do Acre esteja decidindo diferente de São Paulo, nós estamos uma federação, cada um se vira. A hora que essa disparidade se tornar insuportável, eu recebo um recurso. Tá? Então, eu acho que esse é o segundo passo, é a construção de uma agenda muito mais transparente. Terceira coisa, e aí eu já vou para as minhas conclusões, é de que o Supremo, ao fazer isso, ele vai ter que passar por um processo que, ao meu ver, é muito mais difícil do que os outros dois de mudança institucional, que está relacionado com aquilo que o professor Zé Reinaldo disse, que é uma mudança cultural sobre o significado de um precedente, o significado de uma decisão judicial. Tá? Hoje, a decisão judicial, e eu peço desculpas também se ofendo, não a vocês, mas eu estou criticando o Supremo, então ao ministro Barroso e os seus amigos que estavam aí, de que as decisões do Supremo são muito mais um conjunto justaposto de opiniões. Né? De opiniões, algumas mais fundadas, outras menos fundadas. O que ele não é uma decisão coletiva. Ele não é uma decisão construída enquanto algo que deve expressar o significado do direito a partir daquela decisão. Em primeiro lugar, se vocês, tenho certeza que todos vocês leem com muita sistematicidade a jurisprudência do Supremo. Primeira coisa que você nota, que não há uma definição dos fatos. Cada ministro decide de uma maneira o que está sendo objeto de análise ali, do ponto de vista fático. Não há uma construção. É isso que nós estamos julgando. Estou falando só do ponto de vista fático. No segundo ponto, não há uma definição de qual é a questão jurídica que está sendo avaliada. O que nós estamos discutindo aqui do ponto de vista? Qual é a pergunta que nos foi feita? Cada um dos ministros faz isso de maneira dissociada do outro e, portanto, cada um dá uma resposta. Portanto, quando eu olho a sentença dos anencéfalos para perguntar se esse é um precedente relevante para um caso de aborto, eu não sei exatamente. Aí eu vou olhar das células tronco, eu fico mais confuso ainda. Porque nas células tronco, Caetano Veloso foi expresso, o Gandhi falou outra coisa, o Kant falou outra coisa, na boca de cada um dos ministros. Mas qual é o direito brasileiro? O direito brasileiro, expresso pela Corte, diz o momento em que o feto passa a ter uma proteção ou não? Essa que é a pergunta fundamental, basicamente não é respondida. Então, me parece que nós temos um problema de repensar, num país onde a jurisprudência foi sistematicamente fruto da obtenção de privilégios de grupos, e, portanto, ela não é uma jurisprudência generalizável. Numa democracia, a jurisprudência tem que ser, sobretudo, a expressão de um direito que equipara as pessoas. A jurisprudência, ela era a forma de captura de algum tipo de privilégio, e por isso que esse formato que ela tinha era absolutamente compatível com uma sociedade tão desigual, fragmentada e hierarquizada como a brasileira. Numa sociedade democrática, então aí é o meu ponto de chegada, a jurisprudência de uma sociedade democrática tem que ser uma jurisprudência muito distinta de uma jurisprudência de uma sociedade de captura como nós tínhamos anteriormente. Ela tem que ser capaz de pensar a integridade do direito de forma que aquilo que ela concede justificadamente a um grupo, ela possa estender a todos os grupos que se encontrem nas mesmas condições.
E para isso o Supremo vai precisar reinventar a cultura do precedente no Brasil. E os desafios são enormes. Se nós pensarmos só na agenda do Supremo nesses últimos anos, vamos pensar de 2003 para cá, ação afirmativa, célula-tronco, controle de armas, distribuição de medicamentos, terras indígenas, uniões homoafetivas, lei de anistia, liberdade de expressão, a reforma política, e aí onde talvez ele tenha mais errado, a discriminação de drogas, e tantos outros temas que passaram pela jurisprudência do Supremo. Eu sou daqueles que são torcedores do Supremo, acho que ele decidiu quase que bem em todas elas. Agora, os motivos pelos quais decidiu e a forma pela qual ele expressou a sua decisão, que vão gerar um Estado de Direito que possa ser implementado por cada um dos senhores na sala, isto ele não realizou. E, portanto, nós temos hoje uma jurisprudência absolutamente insegura, o que faz com que essa estrutura piramidal do sistema de justiça brasileiro continua ainda muito claudicante. Então, esse é que eu vejo sendo o papel do Supremo numa democracia. Muito obrigado. Eu quero só expressar aos senhores a minha tristeza de estar aqui na função de ter que limitar o horário das palestras tão brilhantes. Por favor, nos acompanhe aqui na mesa. Se houverem perguntas, por favor, levantem. Alguém pode me trazer, por gentileza? Eu me recordava agora há pouco de um colega que me disse uma vez que nós vivemos uma era, professores que permitam, e que estamos obesos de informações e anorexicos de conhecimento. Então, sairemos hoje bem nutridos com as palestras de Vossas Excelências. Os agradecimentos da AND. Temos aqui uma pergunta para o professor José Reinaldo, o colega José Maurício, em que ele pergunta: não está na hora do Brasil definir a equação juiz versus número de jurisdicionados? O acesso e a efetivação da justiça não está a exigir tal definição? O que existe em nossa Constituição se trata de norma genérica? Por favor, melhor logo, né? A segunda pergunta seria... Algumas perguntas estão sem direcionamento, então eu farei e os palestrantes ficam com liberdade para a resposta. Temos uma segunda pergunta do Dr. Antônio Oliveira, dirigida ao professor Scavinelli, que diz: a falta de um mandato fixo para os componentes do STF não fortalece mais ainda o questionamento acerca da legitimidade e autoridade dos julgamentos proferidos por seus integrantes? Rafael Espíndola questiona, no direcionamento de quem irá responder: como reduzir o subjetivismo, decisionismo judicial através do processo interpretativo, com vistas à segurança jurídica? O colega Gilberto questiona: professor, o senhor considera o direito à independência judicial como direito fundamental, tanto do juiz quanto do jurisdicionado? Caberia esse direito ser integrado no rol do artigo 5º da Constituição Federal? Denise Odeiro pergunta: professor, recente entendimento em julgamento ocorrido no STF, reclamação 4335, foi no sentido de que o papel do Senado seria de mera publicação e não de suspensão da lei considerada inconstitucional, no controle difuso. Como restaria preservada a separação dos poderes desse julgamento? Atribuição de efeito erga omnes em controle difuso? E o último questionamento: súmula vinculante, expressão de uma minoria de 11 ministros? Eu gostaria de iniciar, professor Gustavo. Ninguém me aguenta mais. Eu estou interessado no que o José Reinaldo tem a dizer. Vou reagir, na verdade, a algumas das questões que eu deixar para o Oscar, né? Então, a adequação do número de juízes ao número de jurisdicionados, sim, eu acho que isso é
algo importante, fundamental. Eu acho que diz respeito à gestão do Poder Judiciário. Quando se debateu a criação do CNJ, uma das minhas esperanças era que o CNJ fosse um organizador disso, de um promotor da gestão judiciária, das políticas judiciárias. Isso, infelizmente, pelo que eu tenho acompanhado, os dedicados provavelmente a isso, tem sido feito muito pouco, na verdade. Né? O CNJ tem tido um papel importante, mas muito mais como uma espécie de corregedor nacional da justiça do que esse órgão de programação da organização. Acho que isso é fundamental. Mas eu acho que o fundamental não é a nossa defasagem em relação a outros países, também pelos últimos números que eu vi, não é tão grande. Eu acho que há um problema que é o excesso de litigiosidade, mas o excesso de litigiosidade, muitas vezes, eu acho que é resultado de defeitos na legislação, mas também eu acho que na própria reação do judiciário. Por exemplo, a falta de uma orientação segura dos tribunais superiores no que diz respeito à jurisprudência cria um espaço no qual todo mundo acha que pelo menos pode ganhar tempo na justiça. Foi o que estava por trás, não nesses termos, da fala do ministro Barroso de manhã. Todo mundo quer ganhar tempo, e ganha tempo por quê? Porque é oscilante. E é oscilante por quê? É oscilante, em parte, por aquilo que o Oscar falou, que não diz respeito apenas ao Supremo. Aí, voltando à minha exposição, por que eu terminei falando daquilo e da importância das escolas de direito e do papel que eu acho que nós exercemos na escola de direito? Porque essa falta de orientação que aparece nos casos do Supremo e Oscar, aparece em geral. E a falta de orientação que aparece em geral é porque eu não descubro claramente na decisão as razões de decidir. Eu não descubro a regra. Eu acho que isso, mas isso é claro, uma mudança de longo prazo. Mas no curto prazo, eu acho que é um defeito da nossa maneira de encarar o direito e fazer direito. E aí eu digo nossa, porque nós professores somos os responsáveis pela perpetuação dessa cultura nas faculdades de direito. Né? Então esse defeito contribui para isso também. Né? Mas então, eu acho que é preciso ter claro, não tenho nenhuma dúvida. Anos atrás eu escrevi um texto que eu falava que eu preciso encarar a justiça não como poder do Estado, também como poder do Estado, mas todo mundo fala no poder do Estado, é um poder do Estado, tem que ser encarada como um serviço público. E como um serviço público, ela precisa ser gerida, e bem gerida. Ela é simultaneamente um poder do Estado, claro, mas é um poder do Estado diferente, deve ser gerido. Essa é a minha primeira reação. Uma segunda reação, eu anotei aqui uma das perguntas, acho que nessa mesma pergunta, se as normas da Constituição são normas genéricas. Bom, outra vez aí eu acho que é um problema bastante importante, eu acho que elas são normas de caráter fundamental. Elas são, eu vejo duas coisas nas normas constitucionais, pelo menos, para não avançar muito. Primeiro, as normas constitucionais são fundamentos morais da vida pública. Outra vez, a gente não está habituado no Brasil, como juristas, a discutir os fundamentos morais do direito. A gente vive de uma ilusão, de um erro, eu acho que um erro histórico, de que direito e moral, essa história, são dois sistemas. Então, são dois sistemas até que a coisa chegue ao Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, porque o Supremo Tribunal Federal vai ter que ter um critério, se ele vai tirar um critério de interpretação, e esse critério de interpretação não pode ser tirado da cabeça do juiz, ele tem que ser tirado tem que postular, tem que pressupor, postular que o sistema constitucional é um sistema de moral pública. Como eu vi, quais são as regras que se justificam moralmente numa sociedade que se pretende liberal, ou seja, que resguarda os direitos individuais e igualitário. Então, essas questões têm que aparecer. Nesse sentido, elas são genéricas. Tá. Então, essa é uma parte da natureza, chamemos assim, das normas constitucionais. Outro lado da natureza das normas constitucionais é que elas são normas que a gente vai chamar de maneira pleonástica
constitutivas, elas definem o jogo, elas não definem as jogadas particulares. Então, nesse sentido também elas são genéricas. O que é que nós estamos fazendo aqui? Jogando tênis, jogando vôlei ou jogando futebol? Então, é isso que a Constituição faz. Jogar futebol é isso, jogar tênis é isso e assim por diante. Essas definições são, portanto, genéricas. Eu preciso contar um exemplo duro dos meus alunos. Eu falo, onde que está que é proibido ou permitido ou obrigatório fazer gol de bicicleta? Alguém jogando segundo as regras constitutivas do futebol, não me engano, nos anos 30, inventou a bicicleta. Bom, todo mundo achou que valia. Eu acho que é um pouco isso que eu quero dizer. Então, elas são genéricas para mim nesses termos. Isso não, essa generalidade das normas, não as torna normas, digamos assim, abertas à subjetividade. Né? É claro, como as normas não dão em árvore, nós é que temos que deliberar esses sentidos e fixar esses sentidos. Mas alguns nós herdamos, já estão fixados, não precisamos inventar a cada vez. Eu acho que com isso eu estou encaminhando já uma resposta para uma terceira questão, é como reduzir o decisionismo. A questão é bárbara e é o fundamento do direito. A tradição jurídica ocidental é uma tradição inteira construída para evitar o decisionismo, a decisão ad hoc. Ela não foi feita para isso. Quais são os mecanismos que nós temos? Voltando ao meu ponto, a minha obsessão, hoje acho que eu tenho um espírito obsessor aqui, de professor, ensinando os nossos alunos a pensar debaixo de regras. Não ensinando, como eu vi há algum tempo, eu fui abençoado da Faculdade de Direito, uma expressão que era corriqueira e que era levada a sério. O direito não tem o certo e errado. Bom, mas o direito não tem o certo e errado, para que eu preciso do direito? Eu acho que eu tenho que transformar isso. Então, como reduzir o decisionismo? Primeiro, o aluno precisa, na faculdade, ele precisa saber. Precisa saber a diferença entre prescrição e decadência, essas distinções que o Oscar fez aqui, o professor Oscar fez, né? Entre democracia e constitucionalismo, entre liberalismo e constitucionalismo. Precisa saber essas coisas básicas, como além de saber outras coisas mais técnicas. Vocês querem ver? Tem uma coisa, posso avançar um pouquinho? Uma coisa bem interessante, bem técnica e bem fundamental, que está dando algum problema no judiciário brasileiro em geral, e alguns colegas especialistas em processo civil têm levantado isso. Quando saiu o Código de Defesa do Consumidor em 1990, eu não me lembro agora o artigo, acho que é no 80, 84, aquele das ações coletivas que definia 81. Pronto. Os interesses são individuais homogêneos, coletivos ou difusos. Eu li aqui, eu falei, que maravilha! Está de volta aqui, outra vez agora, o Código Civil. Né? Porque os bens lá também são singulares, universais ou indivisíveis. São categorias elementares que eu tenho que saber. E a disputa processual, conforme essas classes de ações, está diretamente relacionada à natureza do bem em disputa. Agora, se eu não aprendi isso em direito civil, introdução ao direito, seja lá o que for, eu vou fazer uma enorme confusão. Aí a confusão vai ser uma confusão jurisprudencial e vai ser uma confusão dos processos. Então, voltando ao meu ponto, como é que eu reduzo o decisionismo? Em última instância, voltando à ideia de que há categorias jurídicas, que a gente chama de técnicas, alguns chamam de dogmáticas, eu chamo de doutrinárias, fundamentais. Elas que reduziram isso. Elas que reduziram. Outra vez, eu não discordo que possa haver, nos casos concretos, uma dificuldade. Mas aqui é um caso, o interesse aqui é difuso exatamente, ou tudo bem. Mas eu preciso ter as categorias por aí. E aí eu tenho também os mecanismos, voltando aos mecanismos institucionais. O sistema de recursos é um desses mecanismos, né? Ou o juiz errou, ou o juiz está mal intencionado, ou há um problema qualquer ali, eu vou corrigir. Isso é absolutamente natural. Enfim, eu facilito, estou falando assim, mas eu acho que a gente tem esses mecanismos. Isso é um problema que nós devemos pensar como juristas, mas não é totalmente
enfim, novo. Acho que a gente tem critérios para estabelecer isso. Independência judicial, acho que não é um direito individual, porque não é um direito da pessoa. É constitutivo do cargo, da posição, da esfera republicana, e depois a suspensão do controle do Senado eu deixo mostrar que é constitucionalista. Eu só queria, eu tinha deixado de passar o último slide, outra vez, coisa de historiador do direito, tem uma frase também desse jurista fantástico, que é o famoso Bujácio, né? Ele diz assim, a uma certa altura, ele sempre começava pela lei, pela justiça, pelas qualidades que eu preciso no juiz, e ele dizia, os juízes são peritos na equidade, não porque sejam juízes, mas porque são jurisconsultos, peritos nas leis e nos costumes. É um pouco o que eu estava respondendo. A gente não deve confiar nos juízes, na consciência do juiz, ou no simples fato de ele ter passado no concurso. A gente confia no juiz na medida que o juiz é um jurisconsulto, um juiz perito. Então, saber direito, saber o direito doutrinário mesmo, veja, eu dou aula nas disciplinas não dogmáticas, mas eu preciso saber bem essas coisas. Essa é um pouco a minha impostação. Obrigado. Obrigada, senhor. Como eu concordo com o que o José Reinaldo falou, eu não vou voltar a esses temas, tentar me ater aqui algumas perguntas que sobraram. Né? Mas uma delas acho que tem uma pequena sobreposição, que é a súmula vinculante. Veja, eu falei muito rapidamente no final da minha, seja porque eu vi que o horário já tinha acabado, seja porque eu não tinha competência para falar de maneira mais adequada. Então, o modo como a jurisprudência no Brasil, ao longo desses séculos, e eu adorei a imagem não, a forma pela qual se escreveu, o juiz tinha propriedade, como era? Propriedade. Juiz proprietário. O juiz é proprietário. O juiz proprietário do seu cargo faz todo sentido no estado patrimonialista, você tem o cargo. Né? E eu às vezes fico imaginando que muitas vezes nós olhamos a sentença, aquele que recebe a sentença, como proprietário da sentença, porque aquela sentença lhe diz respeito e solucionou o conflito. Isso, em parte, é a realidade, que a partir daquela sentença que ele adquire direitos, ele consolida a sua posição, ele perde. Né? Mas o juiz jamais concede uma sentença, ainda que para um indivíduo, só para ele. A sentença é o reflexo de um direito que tem que se aplicar a todas as pessoas naquela igual categoria. Esse é o problema, o modo como as sentenças ad hoc foram sendo produzidas pelo Brasil. E o Supremo, e aí, veja, não é uma crítica, porque eu acho que o tribunal que julga 140 mil casos, todos nós sabemos por isso linguagem, etc., é impossível dar boas decisões sobre todos os casos complexos que o Supremo enfrenta. É impossível você julgar a questão, ontem julgou, né, a questão dos homossexuais nas Forças Armadas, no dia posterior à questão da distribuição nos canais de televisão, e no dia seguinte não há mente jurídica brilhante o suficiente para gerar boas decisões em todos esses casos. Não dá. Então aí o Supremo mais acerta do que erra, dada a quantidade de... Agora, o importante é que muitas vezes a decisão do Supremo, quando nós extraímos a sua essência, ela não é muito diferente da decisão de um conjunto de pessoas de bom senso. Por quê? Porque ela não leva em consideração o direito e, pior, ela não cria a estabilização do direito. Tá? Então, eu estou tentando responder aqui a questão sobre as súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes são um remédio, um mau remédio, né, para tentar enfrentar esse problema. O José Reinaldo e eu estávamos lá na pré-comissão de reforma do Judiciário, né, antes da PEC 29, que virou a emenda 45, e nós tínhamos uma dificuldade enorme, nós estávamos trabalhando com uma comissão nomeada pelo Ministro da Justiça, e o consultor-geral da República era o ministro Gilmar Ferreira Mendes, e ele queria as súmulas vinculantes e nós não queríamos. Né? Nós falávamos que nós éramos contra, mas nós não éramos infantilmente contra, nós éramos a favor de decisões vinculantes.
juiz. Por quê? Porque numa decisão você tem os fatos bem escritos, logo eu posso discernir o meu caso do outro, porque os fatos são diferentes, e eu tenho as razões que levaram àquela decisão, portanto eu posso demonstrar que nós estamos... A ideia do discernir situações diferentes só é possível fazer se eu tiver uma razão, uma decisão completa, com a sua definição de fatos, a sua definição de justificativas e a sentença mesmo explícita. Né? Agora, na súmula vinculante eu não tenho, então evidentemente que eu tenho um mecanismo engessador. E o próprio Supremo percebeu isso, tanto que o uso da súmula vinculante está sendo muito aquém daquilo que nós imaginávamos, porque é um mau documento. Ele se voltou muito mais para a produção de decisões vinculantes, o que realmente é uma coisa melhor. Agora, para que essa decisão vinculante possa servir enquanto instrumento organizador da jurisdição nacional, ela tinha que ser melhor formulada, né? E foi o que me escapou ali na fala. Hoje nós precisamos ter uma sentença onde haja uma redação do tribunal. O tribunal discute, chega a uma conclusão, compõe quais são as razões, e aí alguém redige pelo tribunal inteiro, aquilo é a razão, aquela é a decisão do tribunal. É evidente que aqueles que discordarem colocam em anexo as suas discordâncias e por que as suas discordâncias. Porque senão eu escolherei qual dos votos me favorece, cada um de vocês, quando tem que decidir, escolherão os seus, e, portanto, os jurisdicionados brasileiros não terão ainda uma lei que se aplica a todos. Então, súmula vinculante é um mau remédio, mas não significa que haja uma doença curada. Né? Nós vamos curar com outras coisas essa doença. Em segundo lugar, a questão dos mandatos fixos. Eu diria o seguinte, tem sistemas funcionando bem de mandatos fixos e de mandatos não fixos. Né? Eu acho bonitinha a história da Suprema Corte Americana, porque as pessoas são nomeadas pela vida. Né? Alguém já foi na Suprema Corte Americana e notou uma coisa muito esquisita naquele prédio irretocado? O tamanho das cadeiras é diferente. Os juízes, então você olha, os caras tinham dinheirão para fazer isso aqui de magra, não conseguem comprar umas cadeiras da mesma loja, não. E cada juiz, quando é nomeado, ele ganha uma cadeira do Estado que é feita por um marceneiro que mede o tamanho da sua perna, o tamanho dos seus ombros, etc. Então te faz uma cadeira, né? Realmente você vai ficar lá muitos anos. E um é baixinho, o outro é enorme. Né? Imagina o ministro Jobim e a ministra Carmen Lúcia, usando a mesma cadeira. Né? Não dá. Né? Então, você faz. E existe uma brincadeira de que você, como fica o resto da vida, você corre o risco de ficar demente. Né? Que um dia você chega em casa não, você acorda, olha em casa, nossa, o que essa cadeira está fazendo aqui? Né? E aí eu sou o marido, eu sou a mulher, dependendo, não sei, mandaram empregar, significa que você não deve mais aparecer. É evidente que um sistema que tem enorme longevidade ao juiz tem problemas enormes, problemas de um tribunal que se desorganiza, de um tribunal que pode ser muito retardado em função das mudanças políticas, o que ocorre nos Estados Unidos em determinados períodos. Né? Lógico que isso vai sendo corrigido pela presença dos clãs, etc. Como também cortes que têm mandatos de 8 anos, você não consegue firmar jurisprudência. Então, eu acho que o Brasil tem um modelo que era muito bom aos 70, acho que é bom aos 75, lamento que tenha sido um pequeno golpe específico ao aumento do 70 para 75, não que eu não acho que 75, dada a longevidade das pessoas, não sejam... Então, eu não tenho nenhum problema com isso. Vários ministros velhinhos, com quem eu já conversei na vida, me dizem que eles se tornam blasés depois de algum tempo. Né? Eles perdem um pouco o prazer de estar lá. Então, isso é um problema que a gente vai ter que lidar. O que acho que é mais uma novidade no caso brasileiro, que a gente vai ter que aprender a lidar com isso, que foi inaugurada pelo ministro do governo Collor, que foi o ministro das Relações Exteriores, que é o desprezo pela jurisdição constitucional. Né? Isso é uma novidade, não é muito comum no mundo. Fulano é ministro supremo, agora eu vou deixar e vou mudar. Né? Vou para o Ministério tal, depois eu volto para o Supremo, vou advogar. Isso é muito triste, né? Isso aconteceu, a ministra Ellen saiu, outros ministros saíram, o próprio Jobim saiu antes do tempo. Então, isso demonstra que há algo de errado ali.
né, no Supremo. Bom, a pergunta séria da reclamação 43. Eu acho que esse é um exemplo claro, um dos exemplos mais explícitos do Supremo dando sinais da sua supremocracia. Né? O que o Supremo fez nessa reclamação? Ele emendou a Constituição. Ele simplesmente emendou a Constituição. Ele suprimiu uma competência do Senado e disse que ele próprio faria aquela atividade. Né? Veja, qual era o argumento do ministro Gilmar, se eu não me engano, que é o relator do caso? Não, mas olha, também mudou o sistema e a Constituição se esqueceu de fazer. Então é um caso de mutação constitucional. Tá? Vírgula. É um caso de separação de poderes clássico, onde o Supremo Tribunal Federal se sobrepôs e corrigiu a letra original da Constituição. Tá? Que é muito mais grave do que as situações onde o Supremo invalidou emendas à Constituição. Quando ele demonstra, o Supremo é muito curioso, né? Veja, ele faz, às vezes, em casos menos relevantes, a expressão do seu poder, porque com isso ele cria o que em ciência política se chama antecipação de verbo. Tá? Veja, quando é que o Supremo se manifestou a primeira vez sobre a inconstitucionalidade de uma emenda à Constituição? Foi no caso da emenda número 3, que criava o CPMF. Né? E ele dizia que o princípio da anterioridade tributária era um direito fundamental, não só um direito fundamental, como uma cláusula pétrea, o Supremo podia fazer isso. O que estava na frente do Congresso quando ele toma essa decisão? A criação do controle externo do Poder Judiciário. Tá? Ele tinha invalidado, se eu não me engano, a Constituição, não sei se de Goiás, do Mato Grosso, que tinha criado já antecipadamente, ele dizia, é inconstitucional, isso fere a violação do poder, e aí ele já dá um nível federal para dizer, não há possibilidade de discutir reforma do Judiciário sem passar por mim. Tá? E, da mesma forma, ele demonstrou o seu poder ao emendar a Constituição e derrubar o Senado. Então, o Supremo ele vai construindo essa jurisprudência para que depois ele possa usar no momento estratégico. Eu também acho que não tem direito à independência, ele tem direito ao juiz imparcial. Mais uma vez, os nossos agradecimentos aqui aos nossos palestrantes. O senhor gostaria de comentar mais alguma pergunta do doutor Reginaldo? Ok. Então, vamos encerrar. Eu queria comunicar aos presentes que o coffee break será servido aqui na tenda dos expositores, e lá haverá o lançamento do livro de Solução de Sociedade, do colega Luciano Campos, e da cartilha da Justiça, né, que foi feita a atualização pela nossa vice-presidente de integração, que está aqui presente, a doutora Nath Ribeiro. Nós contamos com a presença de todos, agradeço a presença, tenham uma boa tarde.